Muito bem, adolescentes, estamos de volta com a nossa segunda parte da nossa aula Avivamento e a Vida de Santidade. Na primeira parte da nossa aula, eu destaquei a respeito da tensão que existe entre a igreja e o mundo. Li alguns textos bíblicos aqui com vocês. E agora eu quero partir para o segundo ponto, tá? O segundo objetivo dessa nossa aula, que é mostrar o valor da santidade. A santidade tem valor para você, adolescente? Quando fala santidade, o que vem à sua mente? O que é ser santo? Ser santo é dizer que não tem pecado? Ser santo é dizer que é perfeito? Ser santo é dizer que não tem falha, que é o crentarrão, o santarrão? Nada disso, adolescente. Ser santo é ser separado do mundo e consagrado para Deus. Ser santo é ser separado do mundo e consagrado a Deus. E a Bíblia vai mostrar que a santidade é algo valioso diante de Deus. A santidade é algo que tem valor. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, e Isaías capítulo 6, versículo 1 a 3, os anjos, os querubins, os serafins, eles vão adorar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e eles vão dizer por 3 vezes no mesmo versículo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por 3 vezes eles vão celebrar, engrandecer, louvar e exaltar a santidade do Senhor. A santidade de Deus é o atributo dele, que é o único atributo dele que é elevado à terceira potência. É o único atributo de Deus que é repetida 3 vezes em um único versículo. Santo, Santo, Santo. E isso é interessante porque quando nós olhamos sobre santidade na Bíblia, nós vemos que a Bíblia mostra o valor da santidade. Por exemplo, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, o texto diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade é algo tão valioso que se nós não valorizarmos a santidade, se nós não andarmos em santificação, nós não veremos ao Senhor. A santificação é tão valiosa que se nós não tivermos santidade na nossa vida, nós jamais vamos ver o rosto do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, que é um texto que eu amo sobre santidade, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 5, diz assim: porque esta é a vontade de Deus. Qual, Renan? Qual que é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. E vaso aqui é o nosso próprio corpo, o nosso próprio corpo, tá? Que é templo e morada do Espírito. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, aqueles que vivem na paixão da concupiscência não conhecem a Deus. Aí o versículo 7 e 8 de 1 Tessalonicenses capítulo 4 vai dizer: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Aí eu te pergunto, adolescente de Deus, a santidade é importante ou não? A santidade tem valor ou não? O que é a santidade para você? Você tem valorizado a santidade? Você tem buscado a santidade? Você tem olhado para isso e talvez tenha dito: Senhor, santifica a minha vida, Senhor. Como o próprio Jesus orou pelos seus discípulos, né? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a santidade tem valor diante de Deus. E é esse o desejo que Ele quer para nossas vidas. E o terceiro e último objetivo dessa nossa aula de hoje é destacar aqui o chamado a ser santo. Você sabia que todos nós somos chamados para sermos santos? Nós vamos ver em alguns textos da Bíblia agora, aqui e agora.
1 Pedro capítulo 1, versículo 13 a 16, que diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Eu quem? O próprio Deus. O próprio Deus disse isso para o seu povo de Israel: sede santos, porque eu sou santo. E Pedro pega aqui nesse texto essa passagem do Antigo Testamento e aplica para a igreja. Porque a igreja também foi chamada para ser santa, sem mancha, irrepreensível, noiva pura de Cristo. Como filhos obedientes nós devemos ser. E como filhos obedientes, o texto vai ensinar no verso 16, no verso 15, no verso 14 e 15, que nós não podemos nos conformar com as concupiscências que havia na nossa ignorância, na nossa carne, na época da nossa ignorância. Ou seja, aquilo que eu praticava antes de conhecer Jesus, eu não posso me conformar e me acostumar em praticar agora, porque tem gente que acostumou a pecar, se acostumou a viver na prática do pecado, mesmo depois de ter se tornado crente em Cristo Jesus. O texto está dizendo que nós não podemos fazer isso, mas nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Santo no falar, santo no ouvir, santo no olhar, santo no caminhar, santo no coração, santo em tudo. Louvado seja Deus. Isso é a exortação à santidade. Olha como é maravilhoso isso. Nós somos chamados para sermos santos. Louvado seja o nome de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Aí você pode falar, ou talvez você até já ouviu: ah, mas Deus quer só o coração. Deus procura só o coração. Será que é isso mesmo? Tem pessoas que pegam um único texto da Bíblia, isola ele e começa a criar doutrinas sem examinar o contexto, sem examinar outras passagens paralelas. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique. Só no coração, Renan? Em tudo. Vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que o texto está dizendo? Que nós temos que ser santo no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, completamente até a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, temos que ser santos adolescentes. Temos que andar em santidade, o ADEC, até a vinda de Jesus. Louvado seja Deus. É em tudo. A santidade da nossa vida é em tudo. Até na nossa maneira de se vestir. Até na nossa maneira de se vestir. Tanto as meninas quanto os meninos. Precisa ser santo em tudo. Até na nossa maneira de se vestir. A Bíblia mostra esse chamado à santidade para o povo de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo de número 6, versículo 22. Olha o que o texto vai dizer. Romanos capítulo 6, verso 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Nós somos libertados do pecado e fomos feitos servos de Deus. Tendes o vosso fruto para santificação
e por fim a vida eterna. Gente, se nós somos libertos do pecado e fomos feitos servos de Deus, o nosso fruto, aquilo que nós produzimos, aquilo que as pessoas veem através de nós, precisa ser fruto para a santificação, para a glória do nome de Deus. Isso é o chamado à santidade. E aí você pode dizer, mas Renan, o que tem a ver isso com avivamento? Nós não estamos falando de avivamento? Pois é aí que está. A santidade é característica de quem é avivado na presença de Deus. Quem desfrutou de um verdadeiro avivamento na presença de Deus, ele almeja, ele deseja, ele anseia, ele quer, todos os dias, viver em santidade diante de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, adolescentes. Tinha mais 2 passagens para nós lermos, mas não vai dar por causa do tempo. Mas eu quero deixar aqui registrado, você anota e você lê depois na sua Bíblia. 1 João capítulo 3, versículo 1 a 10. 1 João capítulo 3, versículo 1 a 10. E Efésios capítulo 4, versículo 17 a 24. Efésios capítulo 4, versículo 17 a 24. Que Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo dia na presença de Deus, uma ótima semana e que nós juntos possamos caminhar rumo às mansões celestiais. Deus abençoe toda a UADEC. Um abraço de toda a liderança em nome de Jesus.